Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer uma empresa muito bacana, a Strike Brasil, que tem o compromisso de melhorar a performance do seu carro, também trazer mais economia e ainda ajudar a sociedade. E o detalhe, você ainda pode fazer parte desse time. Estou aqui com o Marcos para a gente entender como é que funciona a Strike, a história dela e tudo que ela tem feito, não só no mundo automotivo, mas você vai ver que ela tem feito muito também pelo nosso Brasil. Marcos, me conta um pouquinho como é que nasceu a Strike, como é que foi essa ideia de vocês terem uma empresa que melhora os carros, como é que é isso? Na verdade, a história começa até um pouco antes, eu nem te contei isso daí, mas a gente teve uma aventura ali que era para ter uma empresa de carro elétrico no Brasil, em 2008, enquanto eu fazia faculdade eu comecei. Mas assim, desde criança, minha mãe brinca ali comigo, que até com 1 ano e meio de idade eu reconhecia o carro do meu avô quando passava na rua. Então, desde criança eu fui apaixonado por carro, era videogame de carro, era querendo aprender a dirigir com 10, 12 anos, dirigindo no colo do pai na fazenda, fazendo entrega no mercado. Então, vem uma paixão de criança e aí, quando eu voltei da faculdade, ali por 2011, que eu larguei a faculdade lá em São Paulo, foi depois dessa aventura aí de carro elétrico chinês em 2008, 2009, eu ganhei uma caminhonete dos meus pais e eu comecei a trazer produtos e acessórios para personalizar ela. Eu via que era um F250 2002, então tinha lanterna traseira americana, tinha para-choque, a Ford faz tudo meio plug and play ali, né? E por mais que ela era 2002, eu transformei ali toda a parte traseira dela, retrovisores, em 2010, tinha todos os acessórios para ela. E a gente publicava na rede social e tal, e o pessoal começou a querer comprar essas peças. Então, do hobby de personalizar o meu carro, nasceu essa venda de acessórios, etc. Começou como Strike Personalizações, porque era o ramo que a gente atuava. E vendendo essas peças vinha cliente de São Paulo, vinha cliente do Rio de Janeiro, tem vários clientes ali do interior de São Paulo que vinham do Mato Grosso, lá de Cuiabá também, várias pessoas, Rio Verde, do Goiás. E a gente começou a atender todo o Brasil. Eu falei, bom, vou abrir uma empresa focada nisso aí. Ô Marcos, e aí a coisa foi ficando mais séria, né? Foi. Como é que está a Strike hoje? A gente falou de vários serviços, né? Como é que você está estruturado hoje? Olha, nós temos hoje, a gente está aqui no nosso Centro de Operações e Desenvolvimento, que presta o suporte técnico, o atendimento para todas as franquias no Brasil. Então, lá em 2013, a gente abriu a nossa primeira franquia. Foi meio que assim, de sopetão, a gente nem sabia como estruturar uma franquia. Então, hoje a gente tem muito mais know-how, muito mais conhecimento do que a gente tinha lá em 2013. Mas abrimos a nossa primeira franquia em 2013 e hoje a gente já tem mais de 35 unidades no Brasil e na América Latina. Pô, legal, a gente vai falar mais de franquia. Fica ligado, se você está interessado em montar uma franquia da Strike, aguenta aí que você já vai saber. Agora, Marcos, vocês também, vocês foram aumentando, né, o pacote de serviços de vocês. Vocês têm até boutique? Tem até roupa, boné? Sim. Como é que é isso? A gente tem uma política, desde o começo que a gente abriu a empresa, eu busquei tanto quando mudou de Strike Personalizações para Strike Brasil, a gente vendeu muito chip da Europa, chip mesmo de potência, né, que o pessoal fala chipar carro, então chip de potência, começamos no ramo de performance nisso aí. Quando eu vi que foi para outro ramo junto e não era só personalização, já freiei um pouco e coloquei o nome, vamos colocar um nome mais abrangente, então virou Strike Brasil. Né? Strike Personalizações virou Strike Brasil. Então, saindo desse princípio que ia virar uma coisa mais abrangente, eu quis criar uma marca que não só fosse referência, mas que o pessoal quisesse vestir e usar e tivesse orgulho. Né? Eu sempre faço um paralelo aí com a marca, mas, por exemplo, o pessoal faz tatuagem da Harley Davidson. O pessoal, você compra uma camiseta da BMW. Você veste a marca, né? Você não veste uma camiseta da Volkswagen, nada contra agora, mas aí você não veste uma camiseta de uma marca dessas, enfim. Mas você desperta desejo nas Exato. pessoas, né? E aí a gente começou com essa linha de produtos. Então começamos primeiro com chaveiro, etc. E aí a gente foi criando cada vez mais produtos. Hoje a gente tem vários, nós vamos falar sobre isso já, né? Mas a gente tem desde bonés, camisetas, canecas, chaveiros, kits de suspensão, filtros de ar, difusores de escapamento. Tem toda uma gama de mais de 120 produtos hoje. É uma linha bem completa, né? Agora, o teu carro-chefe é o remap, né, que a gente chama, Isso, né? Vamos começar a explicar para as pessoas um pouco, né, para você entender o que é. A gente falou de vários produtos, mas como é que eles realmente podem te beneficiar? Remap, Marcos, como é que é isso? Antigamente a gente falava que remapear, chipar carro era coisa de playboy que gostava de acelerar. Isso mudou totalmente, né? Não, com certeza. Eu brinco até meu pai, eu pego o carro do meu pai e da minha mãe também, 0 km e já nem anda com o carro original. O remap ele é o carro-chefe das nossas franquias e a nossa fonte maior de renda também. O remap ou reprogramação
que o pessoal conhece como, vou chipar o carro, né? É. Hoje em dia a gente tenta trazer para esse termo de reprogramação porque é uma reprogramação de injeção eletrônica. A gente lê as informações originais do carro e faz alguns ajustes ali para fazer, por exemplo, remover um limitador de velocidade, aumentar a potência do carro, por consequência, dependendo da situação, melhorar a economia de combustível, resolver problemas eletrônicos que às vezes a própria concessionária às vezes não resolve, a gente consegue resolver. E a gente tem toda essa rede nossa capacitada com especialização em remap. Agora, deixa eu entender bem como é que funciona isso, né? A gente pega, por exemplo, uma caminhonete, você falou uma caminhonete nova. Sim. Hoje é muito comum uma caminhonete sair de fábrica com 200 cavalos. Sim. E você consegue melhorar essa performance? Como é que funciona isso? Em que você mexe numa caminhonete para ela aumentar essa potência? Eu vou responder essa pergunta respondendo outra pergunta junto, né? Você tem hoje o porquê, o pessoal pergunta muito, por que vocês aumentam e a fábrica não faz isso aí? Por que a concessionária não faz isso? É uma boa dúvida. É a principal dúvida que o pessoal fala e logo em seguida eles falam de garantia. Então, seguindo a ordem, por que a fábrica não faz? Você gasta milhões e milhões de reais no projeto de um motor, certo? Você não vai projetar esse motor para determinada potência e ele não permitir nenhuma folga mecânica para um aumento necessário. Por exemplo, a Volvo lançou o motor do FH13 e o top de linha dele vinha com 500 cavalos. Uma concorrente lançou um com 500 e poucos cavalos, eles no outro mês já tinham 540. Então tem o Ford nos Estados Unidos, o 6.7 Power Stroke, ele foi lançado com 360 cavalos, se eu não me engano. A Chevrolet no outro mês lançou a Silverado com 398 HP, a Ford foi lá e deu uma atualização gratuita no mesmo carro para 400 HP. Então o projeto é uma coisa lógica, você tem um motor que você está projetando, gastando milhões e milhões de reais, de dólares para desenvolver, você faz um projeto com folga, né? E a gente trabalha em cima dessa folga mecânica para fazer esse aumento. Então tem variações, lógico, então se você fala do S10, a gente aumenta geralmente de 200 para 245, 250, sem aumentar drasticamente o índice de quebra, é uma variação muito pequena. Então, é um aumento bem seguro. E você tem, por exemplo, a Amarok, que a gente tira ali de 225 e vai até 325, 330 cavalos, dependendo do estágio de potência, com toda a segurança também, sem não, colocou 70 cavalos a mais, vai explodir. Não é assim. A gente sempre trabalha dentro da margem de segurança. Limite, né? Você falou a da Amarok, é um exemplo, né? A Amarok, ela ganhou mais potência só com uma mexida que eles deram, esse né? lançamento agora de 225 para 256 cavalos, 258 cavalos? 258. Não só mexeram no... Só software. No. Agora, uma pergunta, né? A gente está falando de montadora, carro novo. Como é que fica a garantia nesse caso? Então, a garantia é um tema levemente delicado, porque cada concessionário trata isso diferente. Então nós temos até concessionários parceiros que, por exemplo, para preencher uma lacuna de venda, você tem uma Pajero Full 3.2 de 200 cavalos. Os concorrentes estão lá com 200 e cacetada de potência. Então a gente consegue preencher essa lacuna e falar, olha, eu deixo ela com 270 e você pode vender para o teu consumidor por uma diferença ali de R$3.000, você consegue preencher a lacuna. Tem os mais tradicionais que não gostam, que proíbem isso. Então a gente trata a garantia, cada carro é um caso, e a gente minimiza ao máximo o risco do cliente perder a garantia. Existem algumas marcas que identificam mais fácil se foi feito alguma coisa, tem marcas que não tem como identificar pelo sistema deles ali, que não tem como. A pena nossa, na verdade, o que a gente sente mal é que a má fama da concorrência de alguns aventureiros de mercado acaba estragando o mercado para os outros, né? Então os nossos softwares são extremamente seguros. Por exemplo, da S10 a gente tem parceiros que faz dentro da concessionária da Chevrolet e não estraga mais por isso. Só que tem gente que faz um software lá, isso é uma principal diferença, você diferenciar software, que é um serviço, de um produto. Não é um pneu que você sai fazendo orçamento por aí e pega o mais barato do mesmo modelo. Software é um serviço, como você pega o melhor indicação, melhor custo-benefício de um médico. Você não sai fazendo, vou fazer uma cirurgia cardíaca, eu vou pegar o mais barato. Pois é, você vai no melhor, né? Você pega no melhor, pelo menos o melhor custo-benefício que você puder pagar, você vai atrás, né? E você sabe que o fulano ali da esquina que te cobra R$1.000 e tem um médico renomado que cobra 10 mil, provavelmente o cara renomado deve ser melhor, né? E de onde vem essa tecnologia? De onde vocês trazem isso? Olha, nós temos hoje um logotipo que a gente usa há muito tempo, que é da Alemanha e da Inglaterra. Só que hoje, na verdade, a gente já tem mais de 6 ou 7 fornecedores fixos de software, que você pode falar da Europa inteira, até da Rússia e da China a gente trabalha com fornecedores. Então a gente, na verdade, junto que é a melhor de todo o mundo em relação a software. Então tem especialistas, por exemplo, até uns anos atrás não era possível tirar limitador da Toyota, ninguém no mundo sabia. Foi a Rússia que nos deu a solução.
Então a gente junta o que é melhor de tudo no mundo e tem o nosso mix de serviços para oferecer para o pessoal aqui no Brasil e na América Latina. Bacana. A gente falou de potência, né? Mas você também, quando você melhora a potência, né? Na minha cabeça vem que você está melhorando a eficiência do motor. Isso significa mais economia também? Dá para economizar combustível? Deixar ele mais forte e mais econômico? Em tese, em teoria, quanto maior o ganho em potência, maior proporcionalmente seria a economia de combustível. Por consequência, a gente evita vender economia de combustível, porque geralmente é aquela coisa, o cara faz, ele quer sair acelerando, então ele não tem parâmetro de medição. Aí vai do piloto, do motorista, né? Mas a regra, a gente tem desde os aspirados, você pode falar de uma estradinha 1.4, por exemplo, flex, tem economia de combustível, tem clientes que relatam economia de combustível bem grande até, mas em geral, assim, carro turbo, pelo ganho de potência, porque por conta de ter um turbo compressor, a gente consegue jogar mais ar e a combustão, por consequência, a gente consegue um aumento maior, diferente de carro aspirado. Então, geralmente em carro turbo você consegue um ganho em economia bem significativo. Tem casos aí de caminhonete diesel que pode ficar 2, 3 km por litro mais econômica, mantendo o mesmo regime de condução. E você já falou, né? Mas dá para fazer em qualquer carro? Praticamente qualquer carro. A gente faz desde Fiat Uno 1.0 do caixinha ali até a Ferrari. Você falou de economia de combustível, a gente pode entrar na questão do agrícola, que é um baita mercado e é um dos principais para nós, porque a gente não está dando só aquele tesão de dirigir. Por mais que a gente tenha a questão da segurança, você aumenta a potência, você consegue fazer uma ultrapassagem mais rápida, reduz os riscos, né, de ultrapassagem. Você também consegue economia de combustível. Então todos, desde uma Ferrari até um Uno, uma colheitadeira, um caminhão, um pulverizador, jet ski, você tem todos esse mercado náutico, tem vários nichos de mercado. Até barco, né? Motor, né? Exato, motor eletrônico, que a gente tem a comunicação, a gente consegue fazer a alteração do software e fazer uma otimização desse software. Só também para situar quem está nos assistindo, você tem basicamente hoje mais ou menos, né? Quantos clientes já fizeram um trabalho com você? Só para a gente ter uma ideia, né? Então, só em 2020 a gente atendeu já mais de 4 mil veículos, né? Entre máquinas agrícolas, caminhões, jet skis, enfim, todo o nosso mix de atendimento, mas mais de 4 mil clientes e com índice de satisfação acima de 99%. Então, pô, é coisa pra caramba, né? Então... É bastante coisa. A gente faz questão de fazer um pós-venda para cada cliente, por mais que temos 35 unidades, mais de 35 já, a gente faz o pós-venda em cada cliente, a nossa matriz aqui liga para cada um, pergunta o resultado, como é que ele achou, o atendimento da unidade, o atendimento, o resultado. E a gente coloca isso no nosso sistema interno e tem a certeza de que todo mundo é satisfeito quando faz o serviço conosco. Bacana. Marcos, você falou de um assunto que eu acho muito importante, né? A gente está aqui no centro-oeste do Brasil, onde é a sede da sua empresa, em Mato Grosso do Sul, e a gente tem essa força do agro. A gente vê que hoje o agro, ele carrega boa parte da economia. E quando você fala de motor, eu fico imaginando, pô, isso também pode ser transferido para o mundo agro? Né? De repente uma colheitadeira, um trator, como é que funcionaria com isso? Na verdade, o que acontece? Nós temos... Por conta do que eu comentei lá em 2011, foi uma caminhonete, a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma região agrícola por si só, com agro muito forte. A nossa expansão se deu principalmente pela parte ali de caminhonete e agrícola. E o agrícola, ele como a gente falou, né, a segurança e ultrapassagem melhora, a economia de combustível de carro melhora, mas geralmente o cliente está ali pela força, ele quer um carro forte na mão, ele quer mais segurança e ultrapassagem, mas é pelo tesão de dirigir. O cara quer ter a máquina mais Exato, forte, né? Quem não quer, né? É o cerne do entusiasta, né? Mas no agrícola não, no agrícola você quer economia, a gente entrega economia de combustível, seja ela litro-hora, se o cara, dependendo da operação, seja ela litro por hectare, você consegue fazer uma máquina colher mais rápido, de maneira mais eficiente, gastando menos combustível. E esse serviço se paga praticamente, dependendo da situação, você se paga esse serviço em 15 dias, 10 dias, estourando um mês você paga o investimento de fazer uma reprogramação. Coisa que se você fosse comprar, às vezes, um trator mais forte, custaria 50, 100, 200 mil reais mais caro, você pode, às vezes, suprir essa necessidade reprogramando essa máquina agrícola. Então a gente tem relatos, assim, não é sempre, né? A gente gira ali em torno de 15% a 20%, 25% mais eficiência. Como o teu objetivo é colher aquela área, você vai fazer isso mais rápido, por consequência você economizou por hectare, né? Mas é um pilar da empresa, na verdade, é um pilar porque realmente a gente está, como começou junto com o caminhonete, agro, a gente está diretamente ligado a isso
E é uma coisa muito satisfatória, né? Porque você não tá, você está vendendo realmente economia que o cara põe na ponta do lápis e ele tem mais tempo até com a família dele no final do dia, né? Não, e a gente sabe que o Brasil é um grande produtor de alimentos para o mundo, né? E você Exato. às vezes você não melhora, você falou, você não precisa nem aumentar a área da sua produção, mas se você tiver maior eficiência da sua máquina, um Nós ganho temos extraordinário. relatos, por exemplo, são raros, mas, por exemplo, colheitadeiras com melhora de eficiência de quase 50%. Significa que se o cara tem duas, ele na verdade tem três. Se ele fizer as duas, ele na verdade tem três. Ah, com certeza. E só que a terceira custaria 1 milhão e cacetada a mais para comprar. Ou Ele mais, gastou né? 10 e pouquinho com a gente fazendo a otimização dessas duas e ele tem o resultado de 3 originais. Então ele economizou, não foi só o combustível, ele economizou R$1 milhão, R$1,5 milhão para não ter que comprar essa terceira máquina. Então, na verdade, a gente tem bastante contas aí para fazer nesse setor agrícola que são bem positivas. E no caso nesse caso, né, especificamente, vocês vão até o cliente, né, aquele atendimento, mas não dá para parar uma colheitadeira do trator aqui, né? Então vocês têm esse atendimento, né? Tem. A franquia tem um ponto físico, né, que o cara tem que ter um atendimento do veículo, etc, que a gente faz até mecânica, quando é uma franquia full, que a gente chama, que faz todos os serviços ali, então mecânica preventiva, faz a instalação de todos esses acessórios que a gente comentou. Mas toda franquia tem unidade móvel que vai atender na fazenda do produtor. A gente atende, mede os parâmetros antes, mede depois, entrega uma conta detalhada de quanto ele vai economizar naquela área, com aquela máquina e com parâmetros que o próprio produtor está ali acompanhando. Não é algo que a gente promete e está lá sem enxergar. A gente entrega realmente o resultado na mão dele, ele vê e enxerga a economia no bolso. Marcos, eu sei que a Strike também tem bastante concorrente, né? Hoje a gente vê, né, muita gente também se aventurando nesse campo. Qual é o diferencial de vocês? Né, a gente está falando de pós-venda, por exemplo, né? Hoje não é só vender o produto, é cuidar também do cliente depois, né? Como é que funciona a Strike nisso? Olha, eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar é assim, desde que eu fiz a analogia ali atrás com a Harley Davidson, com a BMW, que, né, o pessoal quer usar a marca, a gente preza sempre pela qualidade e excelência dos serviços e ter esse background que você conheceu aqui da nossa franqueadora, do nosso centro de operações, para atender os nossos franqueados. Então, o nosso principal, franqueados e clientes, né? Nosso principal hoje, nós temos mais de 30 funcionários aqui nesse prédio e os concorrentes, às vezes, dependendo do concorrente, a gente nem considera concorrente, porque às vezes é uma pessoa só que faz os próprios softwares. A gente tem uma equipe de engenheiro espalhada pela Europa e, na verdade, o mundo inteiro, né? Esses 30 e poucas pessoas, então você está falando de várias pessoas do suporte técnico, no marketing, no pós-venda, no departamento de produtos e e-commerce que distribui os produtos para as unidades, os programadores lá fora, que isso nem está contabilizado nesses 30 e poucos funcionários. Tem todo esse pós-venda, todos esses departamentos que estão aqui para atender ao franqueado e, por consequência, ao cliente, né? Então eu não vejo essa força na concorrência porque eles estão brigando ali por preço. Se com preço a gente não vai entrar nessa guerra de preço, porque isso é uma coisa que já aconteceu na Europa, todos entraram em guerra de preço, colapsou esse mercado de reprogramação porque ninguém conseguiu manter um status assim para poder ter uma franquia, uma rede de franquia com nível superior no país inteiro. E aí todo mundo vende software barato. E aí com software barato você não tem qualidade, você não tem padronização, você não tem essa marca forte por trás, então a gente segura. Por exemplo, você pega uma Amarok 2.0 e a V6. A diferença de preço entre elas, eu vou chutar aqui 20, 30 mil reais pelo menos. Se a gente pega uma Amarok 2.0 com 180 cavalos, a gente entrega ela com 230 cavalos para o cliente. 230 cavalos é mais ou menos a potência da V6. E ele gastou 3 mil reais com a gente. Se a Volkswagen cobra 30, nós temos que poder cobrar 3. Então se o mercado, se a concorrência está entrando numa guerra de preço, que hoje eu acho absurda, de você baixar de 3 para 2,5, para 2, para 1.500, isso aí vai entrando uma bola de neve, que o pessoal tem que cortar custo, eles têm que reduzir o tamanho da empresa e logo vai entrar naquela guerra de preço lá na Europa. E nós vamos segurar nessa qualidade, nessa excelência que a gente gosta de entregar para os clientes. Você falou um ponto muito importante, né? A gente vê hoje as caminhonetes, daqui a pouco todas passando aí de 300 mil reais, né? Já estão encostando aí, e você colocar um patrimônio desse, um motor, né, com um componente que você não tem a qualidade, que você não tem a garantia, você vê é complicado. A questão da agrícola, né? Uma máquina que estava 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, mais 680, por exemplo, faz uns 3, 4 anos atrás, eu acho, hoje passou de 2 milhões o valor. Então você está negociando por conta de 5 mil para 4, para 3, não deveria ser essa referência que você busca, ter a referência de qualidade, não a de preço, porque o patrimônio teu,
o valor é muito além do que do investimento, né? E você, como você falou, você dá todo o suporte, toda a garantia, né? Isso é muito importante. Nós temos hoje uma garantia vitalícia de software, então isso já é um dos diferenciais nossos. Se você, por exemplo, faz um carro seu e leva na concessionária, eles fazem uma atualização de software e ele volta original, você tem uma garantia vitalícia que teu carro vai ser reprogramado conosco. Então daqui 2 anos você levou teu carro na concessionária, atualizou e ficou fraco de novo, voltou para a potência original. Qualquer unidade no país ou na América Latina refaz esse carro para você sem custo algum. Então você está aqui em Campo Grande, fez aqui com a gente, viajou para Cuiabá, levou na concessionária, atualizou, voltou original. Você leva na nossa loja em Cuiabá e ele vai refazer teu carro sem custo algum e te entregar o carro repotenciado. Bacana, então os serviços eles são garantidos se você é cliente da Strike, você pode estar em Campo Grande, pode estar em Cuiabá, pode estar em outra cidade, Exatamente. Você vai ser atendido da mesma forma. Da mesma forma, a mesma qualidade de atendimento, toda a nossa rede passa pelo treinamento aqui na nossa matriz, que é uma imersão, esse é um outro diferencial grande, né? Tem concorrentes, por exemplo, sem citar nomes aqui, mas que o treinamento é meio-dia. Você chega, faz um treinamento rápido de como utilizar o aparelho e tchau, sai com o carro adesivado. Nosso treinamento dura 1,5 semana. Aqui na nossa matriz. É uma imersão que vai desde a utilização de aparelho, redes sociais, marketing digital, até a imersão de venda e a parte comercial, ensinar você a vender e administrar uma loja. Marcos, e você falou também dessa coisa, né, de vestir a marca, né? Como é que tá a Strike? Eu estou vendo que tem caneca bacana, tem camisa, né? Como é que vocês, boné, como é que tá essa linha de produto? A gente dedicou bastante tempo a expandir essa linha de produtos ao longo dos anos, né? Então a gente tem mais de 120 produtos diferentes hoje, que vai desde cheirinho automotivo, caneca, camiseta, a kit de suspensão, que hoje é o kit com o melhor custo-benefício do mercado também, para levar a suspensão de caminhonetes e picapes pequenas, né? Que, por exemplo, a Fiat Strada, né, que o carro para picapinha mais vendido do país há muitos anos, a gente leva a suspensão, o pessoal ir para o campo com mais segurança. Temos filtros de ar, difusores de escapamento, tem muitos produtos automotivos também. E aí totalizando hoje mais de 120 produtos nessa nossa linha. E tem até agora aditivo também, aditivo, que eu tô vendo. Né? É uma novidade? A gente está lançando hoje, são 11 aditivos diferentes que vão desde de fluido limpador de para-brisa, que é aquele tipo detergente ali pro limpador de para-brisa, até um condicionador de metais que reduz o atrito ali do motor. Então nós temos hoje fluido de arrefecimento para radiador tradicional, temos que é uma fórmula um pouco mais para corrida, que a gente chama que é o Racing, que é a nossa versão Racing. Temos o impermeabilizante para-brisas, temos o Diesel Shield Pro, por exemplo, que é um composto especial para diesel que ele lubrifica a bomba de alta das caminhonetes, que você deve saber que está estourando tudo que é bomba por conta do nosso biodiesel, então ele lubrifica a bomba de alta das caminhonetes, ele impede proliferação de bactérias no diesel por conta do S10, né, que o S10 deixa proliferar bactéria quando fica parado muito tempo, e impede também, ele remove a água do combustível, isso tudo em um produto só. Então nós temos hoje 11 aí praticamente, toda a linha de aditivos especializados, que é a linha Shield, e alguns outros genéricos, como o limpador de para-brisa, que a gente está lançando aí, inclusive buscando revendedores, etc., no mercado para revender esses produtos. Pô, bacana. Então não é só melhorar a performance do motor também, mas é cuidar, né? É o cuidado geral. E você vê esses detalhezinhos, você vê uma impermeabilização de um para-brisa, né? O aditivo que você coloca ali no lavador do para-brisa, isso faz toda a diferença, né? Exato. Quando você pega uma chuva forte, ou quando começa a chover, você vai ligar o para-brisa e fica aquela meleca, né? Quando você tem um produto desse, né? Isso é bacana. Agora a gente falou de tudo isso, né? Mas tem algo que me chama a atenção aqui na Strike, que eu passo aqui, né, de vez em quando na frente da sua loja, eu vejo umas caminhonetes gigantes paradas aqui, né? E algumas delas vocês fazem sorteio. Exato. Cara, que negócio é esse? Como é que surgiu isso? Isso há muito tempo atrás, antes do primeiro sorteio, que foi em 2017, acho que em 2014 ou 2015 já me veio essa ideia. E aí a gente deixou no forno por muito tempo, mas 2017 finalmente a gente fez. Demorou muito tempo, a gente levou um prejuízo, mas a gente não desistiu. A gente gosta muito. Cara, é muito gratificante você poder sortear uma caminhonete para os seus clientes, uma coisa que eles acompanham passo a passo. A caminhonete, não uma caminhonete. Exato, a gente faz questão de ser um negócio bem num patamar. E você sortear isso daí para um cliente seu, sabe? Isso é gratificante. É um sonho que você está realizando, não só o nosso, que a gente gosta de fazer tudo isso, mas você poder sortear isso para um cliente seu. E isso, lógico, toda a nossa rede, todos os nossos produtos que obedecem à regra da promoção, eles acompanham um cupom para você participar. Então, todo franqueado tem os cupons que vai entregar junto dos produtos, todo mundo que comprar no nosso e-commerce também vai
ter esses cupons para participar do sorteio, e todo ano a gente está fazendo um sorteio. Inclusive esse ano são 2 caminhonetes, não é nenhuma. São 2 Você está vendo caminhonetes. essas imagens que a gente vai colocar aqui no vídeo para você ver, para você entender, a gente está falando de caminhonete preparada, mas dá uma olhada essas picapes, dessas máquinas, né? E como você falou, você pode ter uma delas você vai sair para alguém e pode ser para você. Então é só comprar um produto, como é que funciona exatamente? Assim, nós fizemos questão de fazer isso 100% legalizado desde a primeira vez. Então, deixando claro que não é rifa, não é nada ilegal, a gente faz tudo de acordo com... Antes era a Caixa Econômica, em 2017, 18 e 19, se não me engano, e aí passou para o Ministério da Fazenda para fazer, e a SECAP, para fazer a autorização desses sorteios. Mas é um sorteio 100% legalizado, então tem o registro desse sorteio. Para você participar, compra um produto que obedeça a regra na promoção. Por exemplo, esse ano são produtos acima de R$50 ou serviços acima de R$100 executados em nossa rede ou comprado no nosso e-commerce. E você executando isso aí, você acompanha o cupom, entra no site, faz o teu registro e aí lá na data do sorteio o teu cupom vai ser impresso fisicamente aqui e a gente faz o sorteio da caminhonete. E esse ano, aquela que vocês viram agora, né? Uma Amarok V6, cabine simples, que vai ser a primeira do Brasil. Ninguém fez uma adaptação dessa ainda, uma cabine simples com motor de trem de força da V6. E a novidade também é que no meio do ano a gente vai sortear uma Ranger também preparada. E se você compra antes do sorteio da Ranger, você vai concorrer às duas. Então você vai comprou um produto, você vai concorrer tanto a Ranger quanto a Amarok no final do ano. Se você comprar depois do sorteio da Ranger, você vai concorrer a Amarok. Já reserva uns 2 boné para mim, umas 3 camisetas, que essa dessa aí não dá para ficar de fora, muito legal. Exatamente. E todas as franquias, igual eu falei, todas as franquias vendem e revendem os produtos, isso é bem legal, né? Você ter Vale para todas as lojas? É válido em todo o território nacional. Então, você tanto fazendo um serviço aqui em Campo Grande, em Cuiabá, Primavera do Leste, Ponta Porã, até Roraima, que a gente tem em Boa Vista, você leva um cupom fazendo um serviço acima de 100 ou comprando um produto da Strike acima de 50, você ganha um cupom para se registrar no sorteio. Bom, Marcos, a gente viu que a Strike é uma família, né? Uma empresa que ela tem a pessoa precisa vestir, né? Você já falou, a gente tem que vestir a empresa mesmo, né? Exato. E nessa quase uma década que vocês existem, vocês têm esse modelo de franquia. Como é que funciona isso? Quem está nos assistindo e ficou com vontade, puxa, eu quero realmente fazer parte dessa família. Como é que funciona? Bom, a gente, na verdade, evoluiu pouco a pouco esse modelo. Em 2013 ele praticamente caiu no nosso colo ali, a gente não sabia como lidar, mas ao longo dos anos a gente aperfeiçoou muito isso daí para chegar no modelo que a gente tem hoje, que eu falo que é praticamente impossível se a pessoa tiver o perfil que a gente determina e o valor de investimento disponível, enfim, tiver todo o mix de características para abrir a franquia, é praticamente impossível de dar errado. Então nós começamos ali em 2013 com a primeira, só que hoje nós somos mais de 35. Então nós temos bastante bagagem aí já de aperfeiçoamento e hoje nós contamos aí com 3 modelos de negócio praticamente. O primeiro é o autorizado, que não tem uma loja física em si, ele compra praticamente os equipamentos e começa a executar o serviço. Temos a Express, que é quando o franqueado ele acopla a Strike a um negócio já existente, então um auto center, uma loja de pneus, enfim, ele acopla ali, vira um parceiro no dia a dia do negócio. E o terceiro modelo, que a gente tem algumas variações, é o Strike Brasil Full mesmo, que é a loja full, que tem o cara aluga um lugar para abrir a Strike Brasil naquele imóvel. Provavelmente você vai perguntar dos investimentos, né? Eu queria saber do investimento e assim, queria que você falasse um pouco mais do perfil desse teu parceiro, né? Porque ele realmente precisa, como você falou, ele precisa se envolver no processo, né? Sem dúvida. O cara tem que ser a cara da Strike Brasil na região. Então ele tem que ser 100% dedicado ao negócio, não pode ser um investidor. Nós não somos uma franquia de shopping, não desmerecendo, mas explicando, né? Não é aquela que baseia-se no fluxo de pessoas que passam pela frente e X% compra aquele produto. Você tem que ser comercial, você tem que saber vender, tem que ser um entusiasta do ramo automotivo, porque você vai ter que se fazer respeitar pelas pessoas que você está atendendo, que geralmente são entusiastas também, os clientes, né? E acreditar na nossa premissa, no nosso modelo de negócio, que como eu falei, se você for aquele cara que fala, mas não tem como vender nesse preço, porque é caro, a gente tem que baixar o preço, cara, isso é uma bola de neve que não tem fim. Então tem que acreditar, tem que querer fazer parte dessa família, porque nós não somos 35 à toa. E faturamento recorde, inclusive agora em fevereiro desse ano, mesmo em plena pandemia, então a gente sabe o que está fazendo. Então a pessoa tem que se identificar com a marca e para poder dar certo, né? Não pode ser uma pessoa, como eu falei, não pode ser investidor, não pode ser uma pessoa fraca comercialmente falando. A gente filtra bem isso daí, então se você chegar no processo de seleção e chegar ao final, você tem uma grande chance de dar certo mesmo. E dá para a gente falar em valor, em retorno de investimento? Olha,
Isso é um ponto, inclusive, que eu quero falar sobre concorrência também. A concorrência hoje, tem vários concorrentes que falam, temos até dezenas de pontos a mais do que a gente. Só que eles permitem que as unidades abram com um mix bem retraído de equipamentos. Então o pessoal, mas por metade do preço você vira um franqueado do fulano. Mas ele não vai ter um scanner no mix de aparelho dele. Quando você der algum probleminha, tiver uma luz de check acesa no carro, você vai ter que levar na concessionária. Aí não tem a concessionária na cidade, você vai ter que guinchar para a cidade vizinha. Então a gente criou um mix de produtos e um treinamento tão completo que pode parecer mais caro do que o da concorrência a princípio, mas se você destrincha aquele orçamento nosso bem a fundo, você vê que na verdade é tudo equipamento e todos os equipamentos que vão ter um retorno, que se você for um franqueado bom da concorrência, em curto, médio prazo, você vai acabar tendo que comprar também esses equipamentos. Então a gente só faz o quê? A gente trava e fala, se vai abrir completo, porque a gente quer que o cliente aqui em Campo Grande, em Cuiabá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, seja atendido com a mesma qualidade e tenha o mesmo atendimento em qualquer uma das franquias. Então, a padronização verdadeira de atendimento. E esse teu franqueado, ele vem para cá, aqui nesse centro, nesse quartel-general, né, que você montou, né? Exato. É a melhor definição. E aqui ele tem uma imersão em todos os processos, sai daqui afinadinho. Ele vem então já com essa filtragem, a gente faz toda a negociação antes, a gente tem um comitê, aprovou o cara, ele paga a taxa de franquia e ele vem para treinamento, que a gente está fazendo agora um pouco reduzido por conta da pandemia, mas ele vem a treinamento, uma semana e meia de treinamento, igual eu falei, desde mídias sociais, como executar o serviço de reprogramação, instalação de kit de suspensão, como fazer compras em nosso e-commerce, toda uma imersão ensinando o franqueado a trabalhar como um franqueado Strike Brasil, até na parte comercial. Então a gente passa 2-3 dias pelo menos fazendo visitas a clientes, etc., aqui fora na região de Campo Grande, ensinando o franqueado a fazer venda também, para que ele tenha um resultado bom na franquia dele. Bacana. E como é que você calcula o tempo de retorno do investimento? Mais ou menos, dá para... Sim, você pega o ticket médio você tem o custo que o franqueado paga pelos créditos para realizar um serviço, você pega o ticket médio dependendo do mix da região dele, e aí você vê quantos serviços ele vai ter que executar por mês para ter esse retorno. Como o nosso modelo hoje, a gente até evita abrir lojas muito caras e extravagantes, porque o custo fixo é gigantesco e a gente consegue atender o cliente com uma estrutura mais enxuta. Então, a gente tem até o modelo Express, que é o de container, que a gente tem um container pronto, que o cara entra ali, tem o escritório, tem a sala de espera com a boutique, com os produtos, e tem até uma vaga para você colocar o carro e fazer a parte de mecânica do cara ali. Então, com isso, você consegue atender praticamente todo o cliente sem precisar despender aí de dezenas de milhares de reais aí de custo fixo com aluguel, né? Você coloca um container ali, ligou na tomada, acabou, você tem tua loja funcionando. Ou no modelo Express, que você se acopla junto de um auto center que já funciona, você paga um aluguel irrisório ali, então praticamente ali no segundo, terceiro serviço que você fizer, já entra como lucro líquido imediatamente. Bacana. Se você ficou interessado, deixar aqui os telefones, né, os contatos, para você, né, conversar com o pessoal da Strike e quem sabe ser um franqueado aí dessa família, né, que cuida do seu carro. Marcos, além disso tudo que você faz pelo franqueado, tem também o suporte, né? Acho que é muito importante para quem está abrindo uma franquia que às vezes se aventura num negócio novo, né? Isso é fundamental no teu negócio. Sim. É uma das coisas que a gente se orgulha, como eu falei. A gente tem mais de 30 pessoas trabalhando aqui no Centro de Operações e Desenvolvimento nosso para fazer novos desenvolvimentos, para atender você, o novo franqueado, na parte de produtos e e-commerce, fazer envio dos produtos, para fazer o teu suporte técnico. Então a gente praticamente é uma babá dos franqueados no dia a dia para que não aconteça nada de errado. Então tem toda essa questão de suporte técnico, financeiro, todo o know-how e conhecimento, o pós-venda, sabe? A gente tem, por exemplo, impulsionamentos que a gente faz a nível Brasil e a gente distribui de acordo com cada franquia, a gente manda os leads os leads são os interessados, né? Para cada franquia, a gente distribui entre os franqueados. Então a gente tem muito orgulho disso aí, desde o treinamento até o nosso pós, o que a gente faz depois pelo franqueado, porque a gente não larga ele lá e fornece só o software e tchau. Tem toda essa parte de marca e de apoio que fica por trás, e isso é permanente e cada vez melhorando, né? Isso é legal que dá conforto para o franqueado e também é a saúde do seu negócio, né? Exato, é a segurança, né? Eu falo sempre quando a gente fala com o franqueado, nós só ganhamos dinheiro se o franqueado ganhar dinheiro. Senão a conta não fecha, né? Exato, então assim, se o cara está ganhando dinheiro, a gente está ganhando dinheiro. A gente tem que fazer ele ganhar dinheiro para a gente poder ganhar dinheiro. Então, é um acordo bem legal, na verdade, né? Não é que a gente está ganhando nada no fechamento da franquia, a gente ganha na saúde pós-fechamento. E isso acho que é o que mais a gente preza, é fazer o franqueado ter essa segurança de estar trabalhando com o melhor, com preço justo e poder ter essa segurança da marca e do suporte técnico nosso por trás. Marcos, ainda tem outra novidade, né?
vocês têm uma organização filantrópica. Como é que funciona isso? Nós temos aí a Organização Filantrópica STK. Ela nasceu aí nesse momento de pandemia. Era uma ideia que a gente tinha há muito tempo, mas foi o estopim aí no momento de pandemia. Eu não costumo muito falar de próprios atos que eu mesmo faço de filantropia. Eu acho que assim, eu não sou um cara religioso, mas eu acho que quando você fala o que você faz propaganda, vira vaidade, não é realmente ajudar o próximo. Vou ter que abrir uma exceção nesse caso para poder explicar. Mas bem no começo dessa pandemia, quando estourou mesmo e fez aquele lockdown fechado, e eu assisti algumas entrevistas ali, a gente viu como morador de rua e etc, eles estavam sofrendo bastante, sabe? E tem uma coisa que eu acho que é o básico do ser humano que não pode faltar, é passar fome. Eu acho que isso aí pra mim não admito, não consigo enxergar, sabe? Passando fome. Teve um dia que saiu eu e o Carlos, que é o meu assessor, funcionário e amigo aqui, que a gente começou o lockdown total, a cidade vazia, e a gente foi no banco e eu saquei o que deu para sacar no caixa eletrônico e eu saí distribuindo, sabe? Em semáforo e o pessoal que estava pedindo. E teve um cara que marcou muito, assim, que teve vários, na verdade, naquele dia, e teve um cara que eu lembro de entregar o dinheiro para ele ali, acho que era 20 ou 50 reais, que eu estava fazendo, maior mesmo o valor, né? E eu olhei no retrovisor e o cara comemorou aquilo como se fosse um gol, assim, sabe? O cara tinha ganhado o dia dele ali. E aí a gente para pensar, eu falo, 50 reais são 5 chopes. Aí a gente tá falando, pode falar de qualquer classe média alta, classe média baixa, mas todo mundo vai no barzinho no final do dia, toma lá os seus 10 chopes, vai tudo no banheiro, jogado fora pela descarga, e às vezes é uma comemoração num gol, o cara ganhou o dia ali, entendeu? Então a gente quer trazer um pouco dessa visão, um pouco dessa solidariedade para os nossos clientes também poderem atender, sabe? A gente fez obrigatório todo o serviço executado, o nosso franqueado tem que oferecer que o cliente possa fazer essa doação. E realmente fazer uma assinatura ali, coisa que realmente no final, se você faz essa conta, sabe? Eu falo muito desse chopp de bar aí, porque agora na pandemia o pessoal parou de sair, e em tese esse dinheiro ia ser gasto, né? E é aquela coisa, são 4, 5 chopps ali que você ia beber para conversar com um amigo, mas na verdade pode mudar o dia de um cara, uma família, sabe? Enfim. Então a gente quer fazer essa organização, na verdade o foco principal é comida, como a gente falou, eu acho assim inadmissível uma pessoa passar fome. A gente quer poder também entregar, por exemplo, brinquedos para crianças, um pico de pandemia a gente poder comprar máscaras e fazer uma doação para o hospital. Então a gente quer fazer que todos enxerguem dessa maneira e colaborem um pouco, né? A gente conseguiu, em uma semana de esforço intensivo nosso, a gente conseguiu arrecadar 6 toneladas de alimentos para fazer doação, que inclusive nós vamos lançar o vídeo da fundação em seguida para começar a chamar o pessoal para fazer essas doações. E nós arrecadamos 6 toneladas de alimento. E aí você sai entregando esses alimentos aí, é o pessoal falando sobre milagre divino, sobre o que aconteceu, e a gente vê o quão importante isso é, sabe? Se eu não me engano, foi na PAI a gente fez uma doação de 80 cestas básicas para a PAI de Antônio João, se eu não me engano. E eles estavam um dia antes fazendo reunião, perguntando, e agora, como é que a gente faz? A gente precisa de 60 cestas básicas, como é que a gente vai conseguir? E no outro dia a gente chegou com 80. Então a gente vê o resultado que isso dá e às vezes isso é uma coisa que é irrisória. Como eu falei, 4, 5, 6 chopps ali que você fala, não vou tomar, prefiro ajudar o próximo e no coletivo vai fazer a diferença. Você pode até não ser religioso, mas de vez em quando surgem uns anjinhos que atendem esses irmãozinhos mais necessitados, né? Espero que tenham vários agora, Brasil afora, que possam ajudar, confiar na gente para fazer esse trabalho e quem sabe usar todas as franquias nossas espalhadas pelo Brasil aí para poder atender e ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Ô Marcos, além disso, ainda tem esse trabalho que vocês fazem com carros de emergência? Sim. Como é que é isso? Sim, a gente já faz alguns anos até que a gente está fazendo isso. Qualquer força de emergência do país, até fora do país, a gente atendeu até no Paraguai e na Bolívia já, mas qualquer força de emergência, seja exército, sistema de saúde, polícia, bombeiro, que tenha um veículo que precisa, por exemplo, está fora de operação por conta de algum problema que a gente possa resolver com o nosso software de injeção eletrônica. A gente corrige isso sem custo algum em qualquer unidade do país para qualquer órgão de emergência do país. Veículos de polícia, por exemplo, que vêm limitados de fábrica, mas que fazem perseguição. Então a gente tira limitador de velocidade para viaturas de PRF, por exemplo, já fizemos mais de 50 viaturas de PRF ao redor do Brasil aí. Então assim,
é outra coisa que a gente gosta muito de fazer, porque devolve a sociedade direto onde precisa, né? A gente vê direto aqueles pátios de viatura paradas, etc. E a gente consegue consertar isso daí, por que não fazer? E você melhorar a viatura desse povo é mais segurança para a gente também, né? Exatamente, acaba refletindo de volta da gente, né? Isso se chama compromisso social, né? E quando a gente já finalizando essa nossa entrevista, eu fico muito feliz, né, de ter conhecido a Strike por dentro. A gente deu uma passeada aqui nesse verdadeiro quartel-general, ver o comprometimento que vocês têm, né, com esses bens que são os nossos automóveis, as nossas caminhonetes, as nossas máquinas agrícolas, né, que são tão importantes, né, para impulsionar o nosso Brasil. Quando você consegue melhorar o desempenho, gerar economia, você consegue ter aí uma rede de franqueados que são, pelo que a gente conversou, é uma rede saudável, que tem todo o suporte. Você está contribuindo realmente, eu acho que para um Brasil, esse Brasil que precisa crescer e que a gente quer acreditar. E quando você fecha essa entrevista falando desse seu compromisso social, eu fico muito feliz. Obrigado pela sua entrevista. Espero que você tenha gostado também desse papo que a gente teve. Né, como a gente falou, né, se você quiser fazer parte desse time, vamos deixar de novo aqui os telefones, os contatos da Strike, tá? E não perde essa oportunidade. É realmente uma empresa que está crescendo, a gente vê a expansão, a gente fala em tempos de pandemia, né? Hoje, nesse momento que a gente vive, a gente quer economizar e, claro, a gente quer ter um carro com melhor performance. Então, acho que vocês estão exatamente no foco que a gente precisa. Obrigado, Marco, pela entrevista, tá? Obrigado, Paulo, imagina.